Oi pessoal, tudo bem? Vamos então retornar com nossas aulas. Hoje nós veremos o crime de ameaça, ok? Então vamos abrir o nosso Código Penal, vamos abrir nosso caderno para que possamos ir fazendo as anotações, tá? Só uma observação, provavelmente na semana que vem nós adotaremos uma nova plataforma para as nossas aulas, tá bom? Em breve eu direi para vocês em se concretizando essa nova plataforma, a aplicação, o uso dessa nova plataforma, tá? Então, vamos agora aí para o crime de ameaça, que está previsto no artigo 147 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no artigo 147 do Código Penal para a gente ver qual que é a redação, qual é o tipo penal do crime de ameaça. Pois bem, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Não. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, nós passamos o olho, demos uma lida na redação, no tipo penal do artigo 147, que define o crime de ameaça. Vamos então começar. O que a gente pode falar sobre o crime de ameaça? Primeira coisa, qual que é o bem jurídico protegido no crime de ameaça? A integridade psíquica, não é? Então, coloque aí a tranquilidade psíquica, psicológica do indivíduo, tá? Então, o bem jurídico protegido no crime de ameaça é a integridade, a tranquilidade psicológica, psíquica das pessoas. Muito bem. Sujeito ativo. Quem pode ser autor do crime de ameaça? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ameaçar. Então, qualquer pessoa pode ser autor do crime de ameaça. Então, eu já sei se é um crime que qualquer pessoa pode praticar, trata-se de um crime comum, tá? Então, registre isso aí que é importante. O crime de ameaça, o autor do crime de ameaça pode ser qualquer pessoa. Muito bem. E a vítima? Quem que vai ser vítima do crime de ameaça? O crime de ameaça, para ser vítima do crime de ameaça, a pessoa tem que ter a capacidade de compreender, não é, a ameaça, os atos, os escritos, a fala, o gesto. Não é? Então, para ser vítima do crime de ameaça, tem que ter capacidade, não é? É qualquer pessoa, claro, mas qualquer pessoa que tenha capacidade de compreensão das ameaças feitas, realizadas, correto? Então, coloque isso aí. Para ser vítima do crime de ameaça é qualquer pessoa, mas tem uma capacidade para entender. Muito bem. Tipo subjetivo. Quem vai, é, é, quando eu falo em tipo subjetivo, eu quero saber se aquele tipo penal, se aquela redação do crime é punida a título de dolo ou a título de dolo e culpa. Apenas relembrando, não é? Quando o tipo penal não disser nada, o crime é punido tão somente dolosamente. Então, se você for a título de dolo, então se você for no artigo 147, vai verificar com muita tranquilidade que tem a redação do tipo penal, tem a pena e tem uma observação quanto à ação penal. Não fala nada em dolo ou culpa. Então nós já sabemos que o crime de ameaça só pode ser punido a título de dolo. Então qual que é o dolo? A promessa, né, de praticar um mal grave a alguém, né? Intimidar, a promessa, anunciar um castigo, correto? Muito bem. Então, o tipo subjetivo do crime de ameaça é tão somente o dolo, ou seja, a vontade, a intenção, o desejo do autor de intimidar, de anunciar um mal a ser realizado contra a vítima. E essa vítima ela tem que compreender, não é?
essa intimidação, essas ameaças, ok? Muito bom. Então, vemos agora o tipo objetivo do crime de ameaça. O que é o tipo objetivo do... Quando eu falo em estudar o tipo objetivo, consiste em pegar a redação do artigo que a gente está estudando, não é? O tipo penal e analisar as elementares, ou seja, as palavras que contém a redação. Então, o que é importante de ser dito aqui? Primeira coisa, olha que interessante. O legislador, quando ele elaborou o artigo 147, ele fez a seguinte redação: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Então, o que a gente tem de importante nesse artigo 147? Quais são os meios a serem utilizados para se realizar a ameaça, a intimidação? Muito bem. Escritos, palavras, gestos, olha bem, ou qualquer outro meio simbólico. Que técnica é essa que o legislador utilizou? Ele usou a técnica chamada interpretação analógica. O que é a interpretação analógica? O legislador, quando ele elaborou a redação do artigo 147, ele citou 3 meios para se realizar a ameaça: palavras, escritos ou gestos. E aí utilizou depois uma expressão vaga, né, que poderia abranger outros meios. Que expressão é essa? Qualquer outro meio simbólico. Porque ele reconheceu, e o legislador reconheceu, que era impossível a ele anotar na redação todos os meios de se praticar uma ameaça, inclusive considerando a evolução dos tempos. Né? Então ele adota muito essa técnica da interpretação analógica, ele adota essa técnica da interpretação analógica, por exemplo, no homicídio e diversos outros crimes que nós já vimos e veremos adiante também. Tá? Então, quais são esses outros meios? Quais são esses símbolos? Então, algumas considerações importantes para a gente colocar. Primeira coisa, exemplos de ameaça. Exibição de um boneco todo furado com agulhas, né? Afixar emblemas vinculados a associações criminosas, por exemplo, o PCC, pichar na parede da casa do indivíduo, no muro da casa do indivíduo, dizeres que levam à conclusão que são ameaças, não é? Mandar uma caveira dentro de uma caixa, uma galinha morta, correto? Ou até mesmo ameaçar verbalmente, ameaçar através de uma mensagem de WhatsApp, não é? Por e-mail. Muito bem. Agora, o que é, no que consiste essa ameaça? Essa ameaça, ela tem que ser um mal, né? Prometer realizar um mal injusto e um mal grave. Mas tem que ser algo verossímil, algo possível de acontecer, algo crível. Então, como assim? Olha bem, se alguém chegar e falar assim para você, vai para o inferno, um raio te parta, isso é ameaça? Não, não é ameaça. Então, mandar, vai para o inferno, que um raio te parta, isso não consiste em ameaça. Por quê? Porque a gente não vai confundir uma ameaça com uma praga, com um esconjuro. A ameaça tem que ser de palavras, de escritos, de gestos possíveis de serem realizados por parte do autor. Vai para o inferno, né? Que um raio te parta. São esconjuros, são pragas. Não se confunde com o crime de ameaça. Então anota isso aí, isso é importante. Esse mal injusto e grave, para configurar o crime de ameaça, tem que ser um mal possível de se realizar, que esteja ao alcance do autor. Verossímil, um mal crível, tá bom? Muito bem. A doutrina e a jurisprudência, ela se divide muito a respeito de uma questão.
pessoas, às vezes, em discussões, elas estão nervosas, estão aborrecidas, estão em cólera, um nervosismo passageiro, e naquelas falas, naquelas trocas de insultos, uma acaba ameaçando a outra. E aí, a doutrina e a jurisprudência se dividem a esse respeito. Ou seja, ameaças praticadas em momentos de cólera, em momentos de nervosismo, configura o crime ou não? Muito bem. Mirabete e uma parte significativa da jurisprudência entende que não configura crime. Então, olha bem, Mirabete e uma parte significativa da jurisprudência entende que essas ameaças vagas, feitas num momento, num império de cólera, de nervosismo, de raiva, não configura crime. O recém-falecido professor Damásio entendia que configura crime sim. Então é importante que a gente saiba, ameaças, palavras, escritos, rogados em momentos de cólera, de nervosismo, de raiva, configura ameaça. Doutrina e jurisprudência se dividem a esse respeito, tá bom? Então, deixe isso registrado aí. Uma outra observação muito importante também. O crime de ameaça admite tentativa, Saulo? O que vocês acham? O crime de ameaça admite tentativa? Vamos retornar aqui na redação do artigo 147 para a gente enxergar. Ameaçar alguém por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Muito bem. A ameaça admite a tentativa? Depende. Depende do meio empregado para realizar a ameaça. Qual o meio empregado? Poxa, os meios empregados são palavras, escritos, gestos ou outros simbólicos. Muito bem. A ameaça verbal é praticamente impossível de ser na forma tentada. Então, o que a gente pode colocar? Admite-se a tentativa no crime de ameaça? Admite-se. Em quais hipóteses? Poxa, quando a ameaça for por escrito, quando a ameaça for por gestos, quando a ameaça for por outro meio simbólico, e acaba não acontecendo por circunstâncias alheias à vontade do autor. Mas a ameaça por palavra, a ameaça verbal, dificilmente vai ter a tentativa. Ou o crime se configura, ou sequer entra nos atos de execução. Então registra isso. É possível ter tentativa no crime de ameaça? Sim. Quando? Quando o meio empregado for palavra, for verbal. Tá bem? Desculpa. Quando o meio empregado for escritos, gestos ou outro meio simbólico, menos palavras. Tá bom? Então não admite, corrigindo aí, não admite tentativa quando a ameaça for via palavras, quando ela for verbal, ok? Muito bom. Vamos dar sequência. O que mais a gente pode abordar a respeito da ameaça? Se, por exemplo, alguém chegar para uma vítima e falar o seguinte: eu vou te matar em dezembro de 2020. Isso configura ameaça? Eu vou te matar hoje, à noite. Isso configura ameaça? Eu estou perguntando o seguinte: haverá crime de ameaça quando a promessa for iminente, ou seja, vou te matar mais tarde? Ou terei também crime de ameaça quando essa ameaça for futura, essa promessa for bem futura? Olha, vou te matar em dezembro de 2020. Então, o questionamento é esse: eu terei ameaça quando a promessa for para bem próximo, ou causar um mal injusto e grave for bem próximo, ou também terei o crime de ameaça quando essa promessa de causar um mal injusto e grave for para um futuro bem longínquo, por exemplo, no final de um ano. Olha, doutrina e jurisprudência, mais uma vez, se divide a esse respeito, tá bom? Mirabete entende que só terei o crime de ameaça se essa promessa, essa intimidação for para bem próximo, for iminente, nos próximos dias. Se for uma promessa de causar um mal injusto e grave,
um prazo bem longínquo, Mirabete entende que eu não teria crime de ameaça. Já Damaso entende que sim. Doutrina e jurisprudência se divide a esse respeito. Qual respeito, Saulo? Se as promessas de causar mal injusto e grave precisam ser promessas iminentes, próximas de acontecer, ou se promessas bem futuras, bem longínquas, configurariam também o crime de ameaça. Então deixe isso bem registrado aí, tá bom? Então coloque essa anotação. Muito bem. Uma outra observação muito importante e até de certa forma corriqueira nos nossos dias atuais. Bêbado. Bêbado que insulta alguém, que intimida alguém, que ameaça alguém, realiza o crime de ameaça? Muito bem. Outra vez, doutrina e jurisprudência se dividem. Particularmente eu entendo que sim, né? O bêbado, em regra, ele pratica o crime de ameaça, sim. Damaso já faz um trabalho, uma linha de raciocínio um pouco mais amena a respeito disso, dizendo que vai depender do caso concreto, do grau de embriaguez, para poder fazer essa análise, ou seja, se extrair daquela conduta do bêbado a existência do dolo ou não. Tá? O crime de ameaça é um crime simples, né? Não temos uma abordagem necessária muito profunda para ser realizada. Uma observação muito importante que você vai colocar aí. Coloca assim, importante demais para o crime de ameaça. Primeiro, o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, a vítima tem que manifestar o interesse. É no parágrafo único do 147, ou seja, só se procede mediante representação. Então eu já sei que é um crime. Para que possa haver o procedimento policial e criminal adequado, a vítima tem que manifestar o interesse, tem que autorizar, tem que representar, ok? Agora, muito importante, isso talvez eu acredite seja o tema mais atual a respeito do crime de ameaça. Qual o procedimento que se gera no crime de ameaça? Muito bem. Eu posso dizer que eu tenho duas espécies de crime de ameaça. Eu tenho o crime de ameaça geral, que é aquele que qualquer pessoa sendo vítima do crime vai se lavrar um TCO. Por que é um TCO? Termo circunstanciado de ocorrência, nos moldes da Lei do 9.099 de 95, porque é um crime de pequeno potencial ofensivo. Como que eu sei que o crime de pequeno potencial ofensivo? Porque é um crime que a pena máxima dele é inferior a 2 anos. Tá? Mas aí vem o que a gente tem que anotar com muito cuidado. Toda ameaça vai gerar o TCO, ou seja, o autor preso, ele assina um termo de compromisso para comparecer a uma audiência e é liberado? Em regra, sim. No entanto, quando esta ameaça for praticada em âmbito doméstico ou familiar, conforme a Lei Maria da Penha, não teremos a lavratura do TCO, ou seja, o autor, o simples fato do autor assinar o termo de compromisso não vai eximi-lo para ir embora. Então veja bem, eu tenho duas situações por crime de ameaça. A primeira é, quando a vítima for qualquer pessoa, o autor vai assinar um termo se comprometendo a comparecer em audiência e é liberado. Agora, se a vítima se enquadrar naquelas hipóteses da Lei 11.340, que trata da Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar, ou seja, os parentes de uma maneira geral, né? Pai enquadra, mãe enquadra, perfeito? Nessas hipóteses, se houver mãe enquadra, irmã enquadra, tá corrigindo isso aí. Então, naquelas hipóteses em que a vítima for mulher, e representar contra o autor, veja bem, não é qualquer autor, tem que ser um autor em âmbito doméstico, familiar, parente, naquelas hipóteses que a Lei Maria da Penha aborda. Qual o procedimento? Lavratura de auto de prisão em flagrante delito por crime de ameaça. Então, o crime de ameaça é um crime de pequeno potencial ofensivo? É um crime de pequeno potencial ofensivo, porque a pena máxima dele é de até 2 anos. Ok? Então, o procedimento normal é lavratura de TCO.
Eu posso dizer, contudo, que mesmo sendo de pequeno potencial ofensivo, nos casos de violência doméstica ou familiar, ou seja, se autor e vítima se enquadrarem nas hipóteses da Lei Maria da Penha e houver representação da vítima, não se lavra TCO, faz a prisão em flagrante do autor, arbitra-se uma fiança e, caso não é feito o pagamento da fiança, ele é apresentado em juízo para uma audiência de custódia. Então, isso é o mais importante. Então, o crime de ameaça pode gerar dois procedimentos distintos, ter duas consequências, dois caminhos distintos. O comum, o primeiro, que é a lavratura de TCO. Quando que vai ser? Quando entre autor e vítima não houver uma relação doméstica, não houver uma relação de coabitação, não houver uma relação familiar. Ok? Por outro lado, a ameaça, ao invés de gerar um TCO, pode gerar um auto de prisão em flagrante delito. Quando isso? Quando entre autor e vítima houver relação doméstica, familiar, namorado que ameaça namorada, não é? Pai que ameaça a filha, correto? Anota isso então. Nestas hipóteses, o autor não vai se eximir assinando um termo. Se houver representação da vítima, lavra-se o auto de prisão em flagrante delito e arbitra-se uma fiança para o autor. Se ele não pagar aquela fiança, ele é apresentado ao juízo criminal da comarca para uma audiência de custódia. Então esse é um tema muito importante para a gente fazer essa distinção sobre o crime de ameaça. Tá? A respeito da classificação doutrinária do crime de ameaça, o que a gente pode tratar? Primeira coisa, é um crime comum. É um crime comum porque qualquer pessoa pode praticar. Né? O que mais? O crime de ameaça, além de ser um crime comum, ele é um crime monossubjetivo, ou seja, unissubjetivo. O que isso significa? Não exige a participação de mais de uma pessoa para acontecer. Basta que um autor apenas pode praticar o crime. Então ele é monossubjetivo. É um crime formal, tá? O crime de ameaça é um crime formal. Mas podemos dizer, é um crime doloso, é um crime doloso, é um crime instantâneo, é um crime instantâneo, o crime de ameaça é um crime instantâneo, é um crime também de ação penal pública condicionada à representação, condicionada à autorização. Nós sabemos que essa autorização, o prazo máximo para a vítima autorizar, para a vítima representar, para que tenha o procedimento, o prazo é de 6 meses. 6 meses contados da data em que a vítima descobre quem é o autor do crime. Passou os 6 meses, nós teremos a chamada decadência, que é uma hipótese de extinção, uma causa de extinção da punibilidade, tá bom? O que mais? A ameaça é um crime de pequeno, olha que importante agora, a ameaça é um crime de pequeno potencial ofensivo. Então, se é um crime de pequeno potencial ofensivo, o procedimento pertinente ao crime de ameaça é lavratura de TCO, conforme a Lei 9.099. No entanto, põe um asterisco essa observação. Apesar de ser um crime de pequeno potencial ofensivo, se entre a vítima e o autor houver uma relação de natureza familiar, doméstica, de coabitação, não está sujeito à Lei 9.099. O procedimento é a lavratura de prisão em flagrante com fixação de fiança, tá bom? Essa é uma observação importante que nós estamos vendo aí sobre ameaça. Mas cabe fiança na fase policial, caso seja feito
o auto de prisão em flagrante delito. E, em havendo o processo criminal nessas hipóteses da Lei Maria da Penha, onde foi feito a auto de prisão em flagrante, é possível ainda, nos moldes lá do artigo 89 da Lei 9.099, a suspensão condicional do processo, chamado SUSPRO, ok? Então, o crime de ameaça é um crime simples, deu para a gente formalizar, ter uma ideia panorâmica a respeito desse tipo penal. O que a gente vai fazer agora? Como tem feito em todas as nossas aulas. Vou elaborar para vocês aqui 5 perguntas a respeito do crime de ameaça para vocês encaminharem para o meu e-mail. Já tenho um e-mail, mas é sempre bom repetir. sgvmansur@yahoo.com.br, ok? Então, primeira pergunta para a gente anotar aí. Põe no seu caderno isso aí. O crime de ameaça admite a forma tentada? Ou seja, tem tentativa de crime de ameaça? Primeira pergunta, ok? Segunda pergunta. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de ameaça ou exige alguma condição para que possa ser vítima do crime de ameaça? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Qual o tipo de ação penal no crime de ameaça? Qual é a natureza da ação penal no crime de ameaça e como você chegou a esse raciocínio? Ok? Terceira pergunta. Quarta pergunta. Qual é o procedimento cabível em caso de crime de ameaça? Olha essa pergunta. Qual é o procedimento cabível em caso de crime de ameaça? Então, o que eu estou querendo questionar? Qual a intenção dessa pergunta? É saber se o procedimento é o A ou é o procedimento B, que eu falei na aula. Ou seja, para eu saber o procedimento adequado para o crime de ameaça, a primeira abordagem que você tem que fazer é saber o que? A natureza da relação entre autor e vítima. Existe uma relação de âmbito familiar, doméstico? Ah, existe. Então o procedimento é assim. Ah, não existe, o procedimento é assado. Ok? Beleza. Última pergunta sobre o crime de ameaça. O crime de ameaça, cabe o arbitramento de fiança na fase policial? Se sim, em qual situação? Se não, justifique. Ok? Muito bem. Só uma panorâmica. O crime de ameaça, muitas vezes, ele pode ser o caminho para a prática de um crime mais grave. Então, não vamos confundir isso. O que a gente está vendo agora no artigo 147 é tão somente essa promessa de praticar com palavras, com gestos, com escritos ou com outra forma simbólica o mal injusto e grave. Se a ameaça for para praticar um crime mais grave, nós veremos nas próximas aulas, eu não terei dois crimes. Então, por exemplo, vamos entender, muitas vezes o crime de ameaça, ele combinando com outro crime, eu posso formar um terceiro crime. Então, olha só, a gente está falando aqui é só ameaça. Eu não estou falando em ameaça para subtrair bens da vítima. Nesse caso é roubo. Nós veremos nas próximas aulas. Observa isso. Então, o que é o roubo, por exemplo? O roubo nada mais é do que o somatório de dois crimes: ameaça e furto, ou lesão corporal e furto. Então, o que a gente está tratando aqui não é ameaçar para lesionar, não é ameaçar para subtrair coisas móveis de alguém. É só ameaça por si só. Ah, eu vou te matar hoje, não é? Eu vou te esfaquear hoje. Só isso, tá bom? Para a gente não ficar indo além do que a matéria no momento. A gente está vendo tão somente um crime simples, um crime básico, que ele serve muitas vezes de sustentáculo para outros crimes mais complexos, tá bom? Somente
esse tipo penal. Ah, eu vou te matar. Ah, eu vou te esfaquear, eu vou te empurrar, eu vou arranhar seu carro todo. Ok? Vamos deixar só isso aí anotado. Ou seja, o bem jurídico protegido nesse caso, conforme nós falamos no início, é o que? A tranquilidade psicológica, psíquica da vítima. Beleza? Então, espero que tenha sido feita uma abordagem genérica do crime de ameaça e na próxima aula a gente se encontra para tratar um outro tipo penal. Vou esperar de vocês os e-mails com as respostas a essas 5 perguntas que a gente fez, tá bom? Um abraço para vocês aí, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.